É possível utilizar ocular de telescópio como objetivo de microscópio? Para responder essa pergunta, acabei fazendo o seguinte sistema: uma DSLR, a T2i, um adaptador M42T2 com suporte para ocular, para uso em telescópio, uma ocular virada do avesso, uma 6 mm com uma Barlow, e uma lamínula e lâmina de microscópio com uma luz de microscópio. Poderia ser também um flash de celular com difusor. O que você está vendo agora é essa amostra de água de musgo, água misturada com musgo, água de lago, e a gente já pode ver um ciliado aí. Então a gente consegue evidenciar que realmente é um dá para se ter um microscópio bem capaz utilizando só um ocular de telescópio. Como você pode ver, dá para ver até as organelas dele, ele se movimentando. Isso, teoricamente, faz bastante sentido, mas claro que não é algo otimizado. Você, assim como num telescópio, colocando uma câmera em foco primário, a maior diferença vai ser que você no telescópio vai ter luz vindo do infinito óptico, com raios colimados, enquanto que aqui no microscópio você vai ter a amostra numa distância bem mais próxima. No telescópio kepleriano você tem duas lentes convergentes e a ocular, ela nesse caso faz o papel de uma objetiva do microscópio. Agora eu vou realizar uma mudança que eu vou inserir uma objetiva de microscópio. Isso aqui é uma objetiva de microscópio. Elas normalmente são bem baratas. E essa daqui, ela é uma objetiva feita para um tubo de comprimento de 160 milímetros e tem uma abertura numérica de 0,65. No caso de telescópio, você se importa com a abertura do telescópio. Nesse caso da microscopia, você tem outro parâmetro, que é a abertura numérica, que não depende só do diâmetro da lente. E você tem esse 0,17, que é basicamente o tamanho que ela foi feita para operar a lamínula. A espessura da lamínula, que é de 0,17 milímetros. Esse 40x significa que num tubo de 160 milímetros, ela vai entregar 40 vezes de ampliação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter em torno de 116 milímetros, então ela vai operar abaixo dessa ampliação. Aqui eu inseri essa objetiva numa rosca RMS para thread de 0,75 milímetros. Esse encaixe T2, que é para o meu caso, se você for replicar vai ser um pouco diferente. E basicamente a gente vai ter o mesmo sistema, só que agora com uma objetiva realmente projetada para microscopia. Bom, agora a gente está com essa objetiva própria para microscópio colocada nesse sistema. Como a gente pode ver, apresenta algumas aberrações, alguns efeitos óticos, a vinheta em volta da imagem, justamente porque ela não está trabalhando no comprimento que ela foi projetada. Mas ela está funcionando, porque ao não ter o tamanho ideal, basicamente você pode alterar a distância para a amostra e ela vai funcionar, só que numa ampliação menor. Se a gente der um zoom, a gente consegue ver bactérias e outros seres extremamente pequenos. Isso daqui já vai ser uma questão de até possivelmente até menores que 1 micrômetro. Essa é a objetiva.
ela tem 0,65 de abertura numérica, então ela tem um limite teórico aí de resolução de em torno de 0,5. A gente pode detectar mesmo sem resolver por meio do contraste. E aqui a gente já consegue ver algumas bactérias que utiliza ocular, provavelmente não vai conseguir detectar essas bactérias, porque justamente ela vai ter uma capacidade de resolver bem pior, porque ela não tem essa otimização da abertura numérica. Ela vai trabalhar com uma distância para amostra diferente, que não é otimizada. Ela vai ter outras aberrações, porque ela não foi feita projetada para esse propósito. Aqui a gente vai ter aquele mesmo ciliado que a gente viu antes, só que agora é mais um pouco melhor. E aqui a gente consegue ver aquele ciliado de forma bem mais clara. A gente consegue ver até os cílios se mexendo e as organelas de forma bem mais clara. Uma das coisas para se notar, caso você faça esse arranjo também, é que a estrutura física e mecânica desse sistema tem que ser bem estável, que como a gente está vendo uma imagem de alguns micrômetros apenas, qualquer movimento vai causar um turbilhão aqui nesse sistema. Outra coisa que a gente pode fazer nesse sistema é inserir uma Barlow de forma análoga ao que você faz no microscópio, justamente para ter uma imagem um pouco melhor. Aqui agora a gente já está com a Barlow dentro. Vou- E agora, como você pode ver, a imagem está bem mais limpa, qualidade melhor e um pouco mais de ampliação. Enquanto com 116 milímetros, a gente tinha em torno de 29 a 31 vezes de ampliação. Agora a gente tem em torno de uns 48. Você pode medir isso com algum, alguma amostra padronizada. E a gente consegue ver os, os micro-organismos bem pequenos agora. Agora, da mesma forma, agora com os ciliados usando a Barlow e a objetiva. Outros micro-organismos, além desse ciliado, bem intrigante, né?
Você pode ver, capaz de capturar esses organismos com bastante detalhe. Bom, eu peguei uma amostra de copo de peixe-escova e basicamente o que a gente está vendo agora, além de um monte de nojeira, são rotíferos. Então, basicamente, os rotíferos eles têm, esses micro-organismos que eles têm, basicamente, uns cílios na boca dele, e esses cílios eles parecem que estão girando. Por isso que ele tem esse nome. Eles têm por volta de uns 500 micrômetros. E também, se você for notar, ele tem uma espécie de boca bem na garganta dele, que fica mastigando, e ele vai engolindo. E esse rotífero em específico, ele vai rastejando, e tem alguns tipos de rotífero, e esse em específico ele rasteja para se movimentar. Bom, agora o que a gente está vendo é a boca dele, bem de pertinho. A gente consegue ver esse siso maluco que ele tem. E ele chupando as coisas também para comer. Ele consegue fazer tipo uma sucção das partículas dele, seleciona as que ele quer comer. A gente tá vendo tipo um vórtice dele chupando as coisas. Dá pra ver as coisas meio travadas na boca dele, né? Bom, agora eu vou trocar pra a versão com um ocular telescópio pra gente comparar como que fica entre as duas. Bom, agora eu voltei pro microscópio de ocular telescópio e o que a gente tá vendo aí é os retífilos enormes na tela, né? Eles estão paradão, meio paradão que eles estão comendo agora. Estão chupando com a boca deles, dá pra ver meio difícil, eu vou dar um zoom aqui. E olha, dá pra ver os cílios dele. E dá pra ver a boca também, que é o mastax, né? Isso calcular de telescópio. O dele, ó. Dá pra ver ele chupando as coisas e entrando tudo. Ó, agora deu um zoom, dá pra ver certinho o estômago dele mastigando, né?
Essa parada aí, essa boquinha que ele tem na garganta, a gente chama de macaco, né? A boca dele também. Tenta... Vários ciliados também correndo pra lá e pra cá. E que a gente consegue ter uma visão da estrutura dele melhor, né? Que loucura. E isso você consegue numa amostra de banheiro, né? Onde tiver, sei lá, um lugar com água parada, assim, e junta, assim, com a porqueira, dá pra ver ele, pô, mastigando a parada, né? E agora voltando para objetivo 40x. Agora ele tá bem nítido. Olha a cabeça dele chupando as coisas. Mano, e tem, tipo, tem vários. Isso fica chupando tudo. Tem os maiores, os menorzinhos. Isso agora é sem a Barlow, só objetivo 40x. E dá pra ver o pé dele também. Vou tentar pegar o pé dele. E agora a gente tá vendo o pé dele. A gente pode ver que tem duas garrinhas, né? Ele vai se agarrando e se projetando pra andar pela moto, né? Eita, olha a quantidade de ciliado. Tá lotado de ciliado. Bom, por enquanto é isso. Esse vídeo era mais uma demonstração que é possível realizar isso, como você pode mais ou menos replicar. Em outro vídeo eu vou entrar mais em detalhes como que isso funciona e detalhes que você pode levar em conta para replicar esse sistema. E caso tenha dúvidas, sugestões de vídeo a respeito disso, só deixar nos comentários que aí eu vou fazer um outro vídeo explicando mais em detalhes e respondendo as dúvidas.